Tertúlia. Bom, boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de novembro de 2018, é um sábado. O verbete é de número 4.663, ele tem 6 páginas, 44 logias e 15 máximos. O tema, para-reurbanológico, e foi elaborado segundo a especialidade para-reurbanologia. Quem redigiu o verbete é o veterano, Alexandre Baltazar. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Urbanismo, brasileiro, natural de Criciúma, Santa Catarina, voluntário da Conscienciologia desde 1993, docente de Conscienciologia desde 1994, tenepsista desde 1995 e membro do Colegiado da Conscienciologia desde 2016. O para-reurbanólogo é a consciência ou consciência estudiosa teática da para-reurbanologia, buscando atuar ao modo de mini-peça lúcida nos processos de reurbanização intra- e extrafísica. Na pensenologia, nós vamos destacar o holopensene pessoal da autopesquisologia para-reurbanológica, a melhoria do holopensene dos locais reurbanizados, a evolúcio-pensenidade, a lúcido-pensenidade, a parapensenidade. Na fatologia, o empenho nos estudos e na compreensão da reurbanização extrafísica. A aprendizagem teática, a verificação de indicadores da Reurbex, o cosmograma, o fluxo social, o contrafluxo social, a interassistencialidade, a grupo-carmalidade, a policarmalidade teática, a maxi-proex. Na parafatologia, a dispersidade enquanto condição qualificadora para o estudo da para-reurbanologia, a multidimensionalidade, a autoconscientização multidimensional, o estudo do time da Reurbex, a paraprospectivologia para-reurbanológica, a integração cosmofisiológica conhecimento para conhecimento, a baratrosfera enquanto locus do estudo, a Reurbex. Eu chamo a atenção também na argumentologia, na divisão argumentologia, tem vários parágrafos, mas eu vou ressaltar o parágrafo trafó, que sob a ótica da da traforologia, o verbetógrafo fez uma enumeração de 15 trafores a serem desenvolvidos pelo para-reurbanólogo, de modo a ajudá-lo no aprofundamento das pesquisas e consolidação da identidade interassistencial. Ainda vou ressaltar o último parágrafo da argumentologia, que é a triconexão, onde ele coloca que, diante da complexidade do processo de reurbanização extrafísica, e esse processo é supervisionado pelos serenões, mas em permanente conexão com as centrais, as 3 centrais, extrafísica da energia, extrafísica da verdade e extrafísica da fraternidade. Na remissiologia, nós vamos destacar empreendedorismo reurbanizador, evento natural reurbanizador, paracientista, paraconexão, proto-estado mundial e reurbanização na tríplice fronteira. O para-reurbanólogo dedica-se ao entendimento mais profundo da Reurbex, assumindo condição teática de mini-peça lúcida cosmoética, atuante no maximecanismo interassistencial. Você admite o fato de a Reurbex ser o objetivo magno da existência da Cognópolis? Considera a hipótese de tornar-se para-reurbanólogo? Na bibliografia específica, o autor contribui com 3 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é composta por André Chataloff, que está presente aqui conosco hoje, Cláudio Monteiro, Eucárdio de Rosso, Nilzabeth Correia e Zilá Padilha. Mini-peça, pesquisador, tenepsismo, epicentrismo, cientificidade.
baratrosfera, resgate, recomposição, convivialidade, grupo carmalidade. Fatuística, parafatuística, reurbim, reurbex, revitalização. Maxi-proex, maxi-fraternidade, para-reurbanologia, para-diplomacia e cosmovisiologia. Eu sempre gosto de reavivar na memória, né, para ficar na história oral das pessoas. Essa técnica foi uma técnica criada pelo professor Valdo para, a partir da extração de 20 construtos, conceitos, expressões significativas do texto, a gente olhar esse conjunto de 20 e apreender a essência do verbete, né? E aí eu não sei quem fez o verbete, quem fez a mega-análise, mas está bem feita essa mega-análise aqui. Olha, o que a gente sempre pergunta ao verbetógrafo para a gente iniciar o nosso debate é: o que te levou a fazer esse título específico de verbete entre tantos sobre a Reurbex que você poderia escolher? Exatamente esse. E aí eu sempre deixo à vontade para você contar agora ou contar no decorrer da tertúlia. Mas assim, se ocorreram fatos, alguns parafatos, que você, ao contar para a gente possa entender melhor o tema. Aí você fica inteiramente à vontade, tá? Tá, ok. O tema para-reurbanólogo, né? A minha especialidade pessoal é para-reurbanologia. Então, tudo começou quando eu fiz um curso aqui no CAEC de definição da especialidade pessoal, que é o mesmo que identidade interassistencial. Isso tem já 6 ou 7 anos, né, que eu fiz esse curso. Foi um dos melhores cursos que eu fiz até hoje. E eu costumo dizer que eu assumi essa identidade. Não foi tanto descobrir qual era a minha especialidade, eu assumi, eu já sabia. O fato realmente foi de colocar o bloco na rua e dizer: olha, a partir de agora eu me assumo como um para-reurbanólogo. E aí, assim, logo em seguida a gente fundou o Colégio Invisível, da para-reurbanologia, que existe até hoje, está bem funcional. E logo, alguns 2 ou 3 anos depois, a gente criou o curso de reurbanização extrafísica na prática, já que, com a experiência que nós tínhamos, alguns colegas do colégio em instalação de campos, que a gente já fazia extrapolação para o processo da Reurbex, e a gente define a para-reurbanologia, fala muito do perfil do pesquisador da Reurbex intrafísico, e aí eu tive a ideia de fazer o verbete do para-reurbanólogo como sendo essa consciência intra e extrafísica que pesquisa a Reurbex. Então foi a partir desse processo todo, já estava sendo discutido, debatido em cursos. Esse curso a gente já deu 4 vezes e vamos ministrar agora a 5ª vez no campus da Sinvex, que é um campus que a gente está trabalhando a instalação também. Muito bom. Mas, obviamente, se você tem a especialidade para a reurbanologia, você é um para-reurbanólogo, né? É uma dedução, assim, né? Exato. Bom, vamos dar início aqui às perguntas dos teletertulianos. E aí, como sempre, eu informo, né? Vocês fiquem à vontade. Eu gostaria só de vocês sinalizassem para a gente ordenar. Eu já vi que a Maria Luísa já está com o microfone ali. Vem uma pergunta de uma teletertuliana aqui de Foz mesmo. Na efeitologia, página 3, poderia ampliar o item, o mega efeito interassistencial do resgate extrafísico? Efeitologia, página 3. Mega efeito interassistencial do resgate extrafísico. Vamos imaginar, todos nós, muito provavelmente, fomos resgatados, né? Em algum momento nós fomos resgatados da baratrosfera. Qual o mega efeito disso? Vamos imaginar que a pessoa ela pode ser resgatada, leva um banho de loja, adquire lucidez e resolve se reciclar e programar uma existência. Imagina o completismo de uma consciência que foi resgatada, que fez um curso intermissivo, o impacto disso na dimensão intrafísica. Então, a Reurbex tem esse objetivo: resgatar as consciências, fazer o acolhimento, orientação e encaminhamento. Quando o encaminhamento é para um curso intermissivo e essa consciência ela se programa para ressomar, aí o efeito pode ser muito grande. Aí depende do tamanho da ProEx, de quem é a consciência, a ficha dessa consciência, para a gente poder ter uma noção do impacto, do tamanho do impacto, né? Mas, em geral, todo resgate
causa um impacto positivo, né? Não só para a consciência que está sendo Isso resgatada. que eu ia falar com você. Você leu o meu pensamento. Não só para a consciência que está sendo resgatada, Para quem mas está é o efeito resgatando halo. também. A consciência resgatada, ela tem vínculos afetivos. Normalmente vem alguém junto. E depois, se ela, por exemplo, vai programar uma proexis, ela vai programar para resgatar esses vínculos, acessar essas consciências, fazer algum trabalho junto, e assim a coisa tende a ter um impacto violento. É só a gente pensar numa analogia. O professor Valdo nos resgatou. Qual o impacto do resgate do professor Valdo de todos nós? O próprio verbete aqui eu cito isso, a questão da conscienciologia. Então, provavelmente nós fomos resgatados, ele colocava isso várias vezes, né? De que quando ele parou de correr dos assediadores, ele resolveu assistir, resgatar essa turma, e aí a partir disso surge todo o processo da conscienciologia e o que a gente está vendo aqui hoje. Ainda tem mais um efeito para quem faz o resgate também. Você pode ler assim, né? O efeito interassistencial do resgate extrafísico. A pessoa que faz o resgate é um efeito da interassistencialidade dela também. Exato, também tem um ganho, com certeza. Tem um ganho, com então certeza. ganha todo mundo. Normalmente quando a gente faz uma assistência, a gente tem gratidão pelo assistido, porque a gente também aprende e também sai ganhando. E resgata, né? Não é à toa que é você que vai ser escolhido para ir lá resgatar. A ficha. Pode perguntar. Parabéns aí pelo verbete. Obrigado. Obrigado por compartilhar conosco a sua pesquisa e fazer a gente entender mais e melhor. A minha primeira pergunta é na fatologia, na página 1, e a primeira linha, a primeira frase: o empenho nos estudos e na compreensão da reurbanização extrafísica. Esse é o seu tema de pesquisa, né? Isso. Então, assim, empenho nos estudos e compreensão da Reurbex. Como que a gente pode se empenhar em estudar o processo da Reurbex? Primeiramente, a gente, de novo eu vou colocar a minha experiência pessoal. Quando eu ouvia o professor Valdo falar de Reurbex, eu imaginava uma coisa muito distante. Por quê? O professor Valdo, né, descrevia a atuação dele com o serenão reurbanizador no pós-guerra da Europa. Aí você pensa, nossa, como que eu vou estudar Reurbex? Às vezes a gente não tem esse nível de lucidez fora do corpo. Imagina contato com o serenão, mexendo num continente que sofreu uma grande guerra. E aí, quando eu fiz aquele curso, né, definição de especialidade pessoal, eu me assumi como um reurbanizador e não como um para-reurbanizador. Né? E aí comecei a estudar o assunto e aí mergulhei no Homo sapiens reurbanizados. E no Homo sapiens reurbanizados, o professor Valdo coloca que você pode estudar Reurbex duas faces. Uma face intrafísica, onde você lê os indicadores da reurbanização extrafísica, e tem uma outra face que você pode estudar, que é fora do corpo, in loco, onde acontece a Reurbex. Então, assim, quando eu vi essa possibilidade, se eu quero estudar Reurbex dos dois da minha lados, ótica, né? Intrafísica, e quero chegar um dia a ser o pesquisador da Reurbex fora do corpo. Precisar entrevistar um serenão ou conseguir enxergar essa realidade. No momento em que a gente se apropria dessa possibilidade, eu quero estudar isso, a gente começa a se empenhar e aí começa a ver indicadores da Reurbex. E aí, o que é bacana, né? A gente fundou o Colégio Invisível, chegamos a ter 30, 40 participantes. Atualmente, eu não sei dizer exatamente o número de participantes do Colégio Invisível, mas deve ser em torno de 15, 20 ativos que estão estudando, debatendo. É muito bom quando você tem um grupo de pesquisadores para poder trocar as impressões. Até porque a gente trabalha muito no campo hipotético. Se nós estamos analisando indicadores de Reurbex, né, nós estamos no campo hipotético. Então, por exemplo, qual o nível de reurbanização, por exemplo, hoje, da cidade, da região trinacional de Foz do Iguaçu? Quando a gente chegou aqui, intrafisicamente, nós tínhamos problemas seríssimos de indicadores de segurança, de criminalidade, de tráfico, uma série de coisas. Permanece? Permanece, mas melhorou muito. Quem chegou aqui em 95 sabe como que era o Paraguai, como que era a fronteira. Era um caos, né? Então, nessa época, e hoje a gente vê a mudança. Então, um indicador só. Importante é lembrar que está pior nacionalmente, né? Isso. Só para mostrar que... E aí a gente pode ver o que é ser pior, o que é ser melhor sobre a ótica da Reurbex. Acho que isso é uma coisa bacana da gente debater. Também. Então, por exemplo, o indicador intrafísico, tá? Foz do Iguaçu era a cidade número 1 no ranking de homicídios a nível nacional.
Batia de São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer município do Brasil, Foz era número 1 em ranking de homicídio. Foz não está mais nessa linha. E aí você vê que algumas políticas intrafísicas foram adotadas que minimizaram essa questão. Por exemplo, o aumento da cota. A cota de compra no Paraguai. Isso reduziu um pouco o contrabando. Só isso aí já fez uma mudança. A pergunta é, por que isso não tinha sido feito antes? Depois que nós viemos para cá, é hipótese, veja, estamos num campo hipotético. Mas isso dá vontade da gente se empenhar, de querer ver mais coisa. Na hora que você liga a antena e começa a se interessar por esse assunto, começa a pipocar informações, pessoas começam a dar dicas. Você que fala de Hairback, você viu que estão fazendo tal coisa assim, assado? Opa, como é que é? Aí você vai atrás e gente, mais um indicador, que interessante. Você começa a montar um quebra-cabeça. Então isso é análise de indicadores da Hairback. Se a gente tem uma projeção e você consegue verificar isso, seja no interlúdio, seja com um amparador e ver determinada realidade acontecendo, que provavelmente é a causa das reurbanizações intrafísicas. Elas vêm depois. Alexandre, eu queria que você falasse mais um pouco, só um instantinho, só para nesse assunto mesmo. Eu queria que você falasse mais um pouco, porque assim, no Homo Sapiens Reurbanizados, que é um tratado, você vai lendo nele e não vai vendo muito claramente a definição. Quando você chega no final dele, tem assim um capítulo de perguntas e respostas. Ali assenta toda a compreensão da para-reurbanização. Uma coisa que eu, até quando eu fiz o FF, que é a revisão final do seu verbete, eu fiquei muito atenta, é porque eu ouço algumas pessoas meio que confundindo, porque a Hairback, ela é realizada pelos serenóis, além de ser, como você colocou aqui, pela superintendência dela. E na sua frase enfática foi perfeito, porque nós fazemos o papel de mini peça. Nós somos aqui na CCCI aqui, nós somos peões, assim. Né? Eu não acho que não tenha importância, eu acho que tem muita importância, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu queria ver como é que você vê isso. Quer dizer, a gente, e olha o que você falou agora, a gente pode estudar em duas vertentes. Uma, pelos efeitos, então não é você que age necessariamente, mas é os efeitos, e outra, pela projeção da consciência para ver, do evoluciólogo para cima, o que eles estão fazendo. Exato. Entendeu? Então, Perfeito. assim, eu queria deixar isso mais claro, assim, até para mim. Como é que vocês trabalham nessa questão? É muito boa. Entendeu? Do nosso papel na Hairback. Tá? Inclusive, assim, eu acho que a Hairback é um negócio muito grande. Eu vou falar por mim, não tenho conhecimento, até pela minha ótica de pesquisa. Eu vou dar um exemplo. Então, por que o professor Valdo mudou, não foi ele que mudou, mas o foco da China para a África? O que aconteceu que, de repente, para o nosso grupo evolutivo ressomado, houve um certo freio para a China e nós migramos para a África? Provavelmente, em algum local do cosmos, deve ter tido uma reunião e a conclusão de que a China já tá acontecendo o trabalho assistencial e nós vamos direto para a África, que é onde é o ponto mais problemático. Entende? Então, nós, como mini peças, entendendo que isso tem uma superintendência, a gente se coloca à disposição. Isso. Então, assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas que se interessam pelo assunto podem querer, e eu me coloco como exemplo também, criar projetos para promover a reurbanização. Assim, nós não temos a autoria disso. Às vezes os projetos eles são apresentados para nós, quando a gente vê, a gente já está dentro e a coisa já está acontecendo. Entende? Então, isso é uma questão interessante. Você pode ter projeto de reurbanização, porque aí acho que limpando a casa aqui melhora a ação deles. Mas não é você que faz a Hairback. Exatamente. Eles é que fazem. Não somos nós que temos o mando de campo do processo da Hairback. É isso que tem que ficar claro. Então há uma espécie de um controle, um teleguiamento em relação ao nosso grupo evolutivo e isso vem de fora. Então a gente tem que ter esse reconhecimento do nosso papel de mini peça. Não é uma questão de humildade boba. Não é. A gente tem protagonismo, a gente tem que pôr energia, tem que ter posicionamento, mas tem que ter consciência de que tem uma escala evolutiva. E às vezes isso faz com que a gente tire o pé do acelerador e diz, olha, eu acho que não é hora de mexer em tal coisa. Vamos esperar para ver os indicadores e etc. e tal. Então eu vejo que é fundamental essa noção de que a Hairback ela é patrocinada pelos serenões e nós somos estudiosos da Hairback.
Nós não somos serenões reurbanizadores. Você começa a estudar Reurbex, você não vai virar um serenão reurbanizador. Você vai continuar sendo um pesquisador da conscienciologia que tem interesse por essa sistemática. E à medida que o pesquisador da Reurbex vai tendo mais estofo, vai ficando mais veterano, quem sabe ele não vai começar a ter mais acesso a determinadas informações. E aí eu levanto uma hipótese que a tendência da pessoa é falar menos e agir mais. Ela não vai ficar falando tanto de Reurbeck. Quando a gente fala muito assim, é porque a gente está bem principiante ainda no estudo, no meu ponto de vista. Mas você quer complementar alguma coisa? Alexandre, para ajudar, né? Não é para ajudar, para a gente entender também, né? Todo mundo entender. Como é que você vê, do seu modo de vista, o entendimento que você tem dos intermissivistas, Segunda Guerra Mundial e a renascimento em massa das conselhos? Como é que você vê esse contexto? Perguntinha capciosa essa. Então, assim, eu não tenho conhecimento em relação a essas ressomas em massa, né? Mas o que a gente vê de indicadores, isso o professor Valdo também nos trazia. Muitas consréus estão sendo resgatadas dessa época, estão ressomando, e isso explicaria, por exemplo, determinados serial killers, isso que está acontecendo nas escolas, agora nas boates, os caras vêm com fuzis, metralhadoras, aquele caso do cassino lá, no show agora, lá a Las semana Vegas, agora entraram, né? de novo, numa templo judaico, né? Então, assim, essa turma está renascendo. E aí, é como se eles recebessem a pena de vida. Eles estão lá e são resgatados e são enfiados nessa dimensão. Aí faz esse tipo de coisa. Às vezes, nos Estados Unidos, eles vão receber a pena de morte. Aí eles voltam para o extrafísico. Ou seja, eles não se adaptam lá e não se adaptam aqui. Mas essa ressoma ela é necessária para poder fazer o saneamento da baratrosfera. Então, tudo indica que as consréus relativas ao processo da Segunda Guerra estão, eu diria, com os réus, né? Estão ressomando e criando esses problemas. Da morte de consciência, isso provocou, olha, então chegou a hora de, né? Exato. Agora só para lembrar que não são todas, né? Porque não, assim, não. Quem somos nós? Nós somos aqueles reurbanizados que tivemos tempo de passar pelo curso intermissivo. Sim. E aí a gente recebeu, exatamente porque você passou lá no curso intermissivo e veio para cá, não veio necessariamente compulsório, né? Teve um tempinho. Mas muito de nós já era assistente antes da reurbanização. Eu concordo com você, mas a maioria de nós não era. E veio como agora sim. A maioria de nós não era. A maioria de nós, como o professor Valdo dizia, fomos laçados. A balança, é o contrapeso da renascimento em massa das suas réus e também dos intermissivistas, para fazer o contrapeso. Agora, terminando de responder a tua pergunta, tá? O papel dos intermissivistas. Por que nós viemos para Foz do Iguaçu? Por que nós ressomamos no Brasil, a maior parte de nós, e por que é Foz do Iguaçu? Nós estávamos já com unidades do Instituto em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador. Tudo que era lugar já tinha núcleos e filiais do Instituto, praticamente. E, de repente, a gente vem para Foz do Iguaçu. Essa foi a primeira pergunta que a gente se fez quando veio para cá. Por que Foz do Iguaçu? Aí nós começamos a questionar, né? Mas, gente, por que Foz? Tanto lugar, foi uma doação de um terreno que fez o start de virmos para Foz do Iguaçu. E logo de cara, o professor Valdo falou, vou levar minha biblioteca para lá. Aquilo chamou a atenção. Nossa, então é sério o negócio, vai ser Foz mesmo, né? Aí a gente começou a estudar Foz a partir disso. Aí é que nós fomos ver que é uma cidade internacional, uma cidade que tem hoje mais de 60 etnias convivendo pacificamente, numa região trinacional, certo? Com fronteira de 3 países. Aeroporto internacional. 3 aeroportos internacionais. Professor Valdo, para ele, ter aeroporto internacional era aqui no, entre aspas, fim do mundo, 3 aeroportos internacionais. Foz, Puerto Iguaçu e Cidade do Leste. Aquilo chamou atenção, né? E a gente começou a montar um quebra-cabeça. O Aquífero Guarani, uma reserva de água absurda, tem aqui. Nós estamos em cima de um dos maiores derrames de lava basáltica do Brasil, talvez do planeta. Isso dá o que é isso? Isso é uma terra muito sólida, é firme, nós não temos terremoto aqui. Entende? Então, nós começamos a levantar uma série de aspectos para tentar entender por que Foz do Iguaçu. E aí nós vimos que tinham indicadores em relação ao processo da reurbanização
e do Estado mundial. O Estado mundial visa quebrar as fronteiras. E a gente vem para um lugar que é cheio de fronteiras, cheio de problema na fronteira. Entende? Então, o saneamento intrafísico disso e extrafísico, provavelmente isso foi planejado. Né? E aqui no verbete eu falo da sequência, né, da instalação da Cognópolis Foz, depois interlúdio, termina com a enciclopédia. Então, existe uma sequência aí que tem a ver com o processo da Reurbex. Você sabe que outro dia eu estava lendo alguma coisa do professor Valdo e ele falava do planejamento extrafísico da interlúdio, já preparando para a gente montar a CCC aqui. Tem gente que a interlúdio foi montada porque a gente contribuiu, mas é um processo inteiro. Processo já, entendeu, sistêmico, na verdade, né? Exatamente, é uma ortopensata que eu trouxe aqui. Eu não sei se foi a sua, eu sei que eu li isso. Então, a gente vê que existe uma correlação, né? Quando a gente, que foi a pergunta do professor Moacir, a relação do intermissivista com o pós-guerra, né? Nós fomos intermissivistas. E o professor Valdo, uma vez, ele falou num curso, aqui é um lugar ótimo para fazer assistência. Tem máfia chinesa, contrabando de arma, tráfico de droga, teve guerra. Então, teve a Guerra do Paraguai, teve a expulsão dos jesuítas, que é um estigma bravo. Então, você tem o processo da corte portuguesa e espanhola, que interferiram aqui, tem o processo da guerra, enfim. Então, assim, é um bom supermercado de miséria para a gente É um campo fértil, né? Não é só para soja, exato, nem milho, é para assistência também. Isso assim, com a ótica homeostática. A gente está falando de processo de reurbanização extrafísica, nós estamos falando de cons-réus, então a gente tem que ir onde está o problema, é nesse sentido. Alexandre, então, só tenho mais uma, mas antes de fazer essa mais uma, quero ver se você lembra de um complementário que nós fizemos junto, que é a Para a Reurbanologia, foi com a Dulce, mas foi uns 4 anos, 5 anos, não me lembro. E no seu campo, eu não entendi, foi uma metáfora, uma analogia, que eu vi uma panela enorme, você lembra disso que depois eu relatei? Lembro da panela. E essa panela estava cheia, eu falei, poxa, mas por que eu estou vendo uma panela no campo dele, né? Ué, não tem nada de gula aqui, ninguém estava com fome, não era a hora da fome ainda. Aí que eu comecei a entender, poxa, a área de pesquisa dele, que já estava pronta, já estava cheia, para você compartilhar conosco as suas experiências, né? Essa pesquisa. Por isso que eu fiz a primeira pergunta, Entendi. Que é aquela uma. Agora, a segunda pergunta, lá na mitologia, na página 3, você fala, o mito de ser possível estudar a Reurbex sem envolver-se com os efeitos da baratrosfera. E eu queria que você fizesse um link, que eu acho que está bem fechado. Ali na parafotologia você fala a desperticidade enquanto condição qualificadora para o estudo da reurbanologia. Eu acho que a pessoa tem que estar desperta, é o que você fala no mito ali, e se ela não tiver essa desperticidade... Mas assim, o que acontece? O próprio professor Valdo, que falava isso, que como desperto, ele era mais assediado que todos nós. A questão é que esse assédio não mexia com ele, mas ele recebia as interferências, né? Quando a gente vai estudar o processo da reurbanização extrafísica, a gente vai pegar determinados assuntos, temas, fatos que vão fazer evocações complicadinhas. E na hora que você faz essas evocações, você vai sentir os efeitos, é o que eu coloco aqui, do processo da baratrosfera. Cunhas, você vai perceber cunhas, o quanto que isso vai interferir na tua homeostase holossomática, aí vai depender do seu EV, da desassim. Se for desperto, por exemplo, você faz a evocação lúcida, percebe de onde que veio, encaminha, sem ter uma interferência ou alteração da sua homeostase. O que eu trago aqui como um mito é que não tem como você não se envolver com isso. Não tem jeito. Não tem jeito. No meu entendimento, por mais que a pessoa... E outra, se ela tentar fazer isso sem se envolver, a pergunta é, para que está fazendo isso? É para assistir? Como se você sabe de um hospital de queimados, e aí você, não, eu vou entrar lá e vou sair impecável, limpinho. Sabe qual é a metáfora? O que você vai fazer lá então? Sabe qual é a metáfora que eu uso? Assim, uma panela de sopa com um monte de macarrãozinho. Se você mexe no macarrãozinho, os outros todos mexem. Isso. Então, nós estamos na energia, é o caldo da sopa. Exato. E nós somos os macarrõezinhos. Mexeu com um,
mexe com Exato, tudo, é um exato. sistema. Nós É. estamos aqui no sistema, E né? aí a gente aqui, por exemplo, no projeto de instalação de campos, se pegar todos os campi que foram instalados da Conscienciologia, você vai conversar com as pessoas veteranas, né, o pessoal que estava mais na linha de frente, a maioria vai relatar ataque extrafísico, entende? De consciexes que não queriam que aquilo acontecesse. Até todo o processo da paradiplomacia acontecer, as coisas começarem a assentar, e aí todo o resto é consequência desse entendimento físico extrafísico. Até isso acontecer, é difícil você não se chamuscar com nada, entende? Então é nesse sentido. Até porque, assim, eu trago a ideia da gente pesquisar de forma teática, não apenas Eu teórica. acho que você está falando uma coisa muito interessante. Assim, a melhor ajuda que a gente faz para Reobex é ficar desassediado, porque é menos um para eles se preocuparem. Exatamente. E eu coloco no verbete aqui que o ideal é que todo para-reurbanólogo seja um holopensenólogo. Porque se eu entendo de holopensenes, eu consigo entrar em determinado holopensene, preservar o meu e compreender o outro holopensene. Eu vi isso, achei interessante. E eu saio de lá sem alteração. E outra, que é o mais importante de tudo, a gente conseguir entrar no holopensene e saber se a gente aguenta ficar naquele holopensene para ajudar ou se a gente tem que sair porque não dá conta. Porque se o holopensene engolir, aí não tem condições da gente poder fazer assistência. E por isso que você falou da dispersidade, né? A dispersidade, acho que tem que estar bem dispersidade, em cima disso. eu imagino, né, que eu não sou certo, que ela seja uma espécie de capa, uma blindagem que você tem. Você usa essa blindagem quando necessário para poder fazer determinadas assistências. O que não impede que você não acesse aquele padrão daquelas consciências que você está assistindo. Obrigado. Alexandre, parabéns aí pelo muito assistencial. Primeira coisa que eu gostaria que você falasse, aqui na Interaciologia, na segunda linha, página 3, você faz ali interação urbanólogo, reubanólogo e para-reubanólogo. Eu estava aqui pensando o seguinte, sempre me encafifou o processo do arquiteto. Eu quase entrei nessa carreira de arquitetura, eu só não entrei por causa da pressão do meu pai mesmo, porque eu prestei no segundo grau o técnico de arquitetura, que era leitura, acho que de arquitetura, uma coisa assim. E aí eu mudei, aí eu segui para outra área, a área de engenharia. E o que sempre me chamou a atenção na arquitetura era a questão do processo urbanista. E porque o pessoal fala, sou arquiteto, mas não fala que não é arquiteto urbanista, né? E me chamava a atenção porque eu achava, sempre tive essa ideia, coisa de passado, que o urbanista é mais importante que o arquiteto. Algum motivo tinha, né? E aí, basicamente, eu vejo que você tem um papel assim, a gente vê diversos pessoas, por exemplo, a Paula também Souza, que também está na mesma praia que você. O fato é que no Colégio Invisível tem vários arquitetos. Então, essa que é a questão. E aí eu queria ver que essa pegada, porque o arquiteto, ele mexe, põe a mão na massa realmente no processo intrafísico da mexida. E eu sempre também tive essa percepção de que, devido ao passado também, retrovidas, eu percebi até do ponto de vista de resquício, passado monárquico, passado em liderança, que um ambiente muito positivo, muito bem organizado, ele mexe na organização intraconsciencial. Então, quando a gente vê uma cidade organizada, quando a gente vê uma casa organizada, aquela organização afeta o indivíduo. E a gente vê que nós vivemos o Brasil, o brasileiro, a nossa cultura, uma cultura bagunçada. E a gente percebe isso quando a gente sai fora do Brasil e vê outras culturas. E você vê ali que às vezes tem simplicidade, mas há uma organização. No Brasil há simplicidade e desorganização. Mas e o que você concorda, o que você observou sobre as pessoas que moram nesses países assim mais organizados? Não, e eu vejo que isso é um processo terapêutico para eles. Entende? Eu vejo que esse processo do detalhismo, de manter uma organização, aquilo afeta a organização íntima, de certa maneira. Ou seja, dentro é como se o ambiente fosse terapêutico naquele traço. Ajuda, entendeu? A criar uma parcimônia, a uma situação, porque vamos imaginar na Europa. A gente sabe que a Europa viveu um caos absurdo.
tudo aquilo foi ruína. Então, quando a gente vê um ambiente organizado, bonitinho, limpo, tal, aquela situação, ela pacifica a pessoa. Não é? A gente sente isso, que aquilo lá é terapêutico. Né? Então, o que eu queria que você falasse é o papel realmente do arquiteto, ou melhor, pegando essa interação do urbanólogo, o arquiteto, que ele mexe com isso, porque eu vejo que não tem dissociação também da arquitetura do urbanismo, mas basicamente de você, do ponto de vista dessa profissão, no intrafísico, nessa para-urbanologia. Perfeito. Bom, primeiramente, né, em relação à profissão do arquiteto e urbanista. De fato, né, nós nos auto-intitulamos, não, eu sou arquiteto, sou formado em arquitetura. E de vez em quando, não é arquiteto, eu sou formado em arquitetura e urbanismo. A minha vontade é dizer, eu sou urbanista. Eu fiz mestrado na área de urbanismo e sempre me interessei mais pela questão da cidade do que da edificação propriamente dita. Embora eu faça projetos arquitetônicos, trabalho com isso, mas o meu interesse maior é pelo urbanismo. Tá? Hoje, como a maior parte da população mora em cidades, já é comum dentro do meio acadêmico de que nós precisamos de reurbanistas e não de urbanistas. Exatamente. O que o urbanista vai planejar uma cidade nova, tipo Brasília, certo? A maior parte das carências hoje diz respeito à reurbanização das cidades. Exatamente. As cracolândias, problema da mobilidade urbana, o gasto com um automóvel, por exemplo, a locomoção, que tu perde 1/3 da vida quase dentro de um carro. Em São Paulo é uma loucura isso. O cara fica um turno do dia praticamente, pega 2 horas para ir, 2 horas para voltar de casa, às vezes fica 5 horas por dia dentro de um carro. Você imagina o que é isso? Isso requer o quê? Reurbanização. E esse é o foco do urbanista. O aspecto social, o aspecto ambiental, econômico, turístico, tudo isso é pauta de urbanismo, certo? E a gente vai ver que o foco é reurbanismo. Então, e você falou de uma área aí, da influência do ambiente no indivíduo. O indivíduo influencia o ambiente, assim como o ambiente influencia o indivíduo. Hoje, na academia, quem estuda isso é uma área de psicologia do ambiente. Eu estudei durante muito tempo a psicologia do ambiente. Isso explica, inclusive, essa área, a questão do holopensene. Eles não usam esses termos, né, da conscienciologia. Mas, por exemplo, um laboratório da conscienciologia, quando ele tem lá 1.000, 2.000, 10.000 experimentos, aquele holopensene ele vai impregnar o novato que chega para fazer o experimento. Então ele já pega um bonde andando ali. O professor Valdo falava isso, né? Então imagina a força do ambiente influenciando positivamente o indivíduo, né? E aí, em relação à minha experiência, no caso da questão do urbanismo, vem desde a academia. Antes de me formar, o primeiro projeto que eu peguei para fazer com os colegas era de uma casa açoriana mal assombrada que tinha lá em Florianópolis. E eu já conhecia a conscienciologia e a gente fez um projeto de revitalização. Naquela época, eu já comecei a perceber que o meu foco ia ser pegar coisas degradadas ou complicadas e melhorar. E eu comecei a me interessar por isso. O segundo projeto que eu peguei foi a reforma de uma padaria, que era nem lembro o que era, mas a gente transformou numa padaria. Então a coisa de pegar e transformar, eu vi que eu tinha a ver com isso, certo? E aí eu penso que todas as áreas, né, porque a reurbanização ela é interdisciplinar. Entende? A engenharia, por exemplo, tem um papel na reurbanização, dependendo do que está em jogo, né? Falando na reurbin, reurbanização intrafísica. Mas a arquitetura e o urbanismo, ela tem muito forte esse aspecto da correlação de várias áreas. O urbanista é um cara que ele tem que saber lidar bem com todos os profissionais. Quando você faz um plano diretor, você vai discutir aspectos de turismo, de meio ambiente, a questão social. Então, você tem que transitar bem com o serviço social, com a saúde, com a educação, porque senão você não consegue pensar na cidade como um todo. Então, querendo ou não, a nossa profissão de arquiteto e urbanista, ela pavimenta um pouco o caminho para a gente estudar o processo da reurbanização. E não é à toa que é reurbex, a reurbanização extrafísica. É você pegar um ambiente, né, baratrosférico e conseguir recuperar. E a conscienciologia, o processo do resgate, todo o nosso trabalho tem a ver com isso. O Valdo dizia, né? A Reurbex é o início, o meio e o fim de tudo que nós viemos fazer aqui nesse planeta. Eu só queria lembrar, em cima da sua pergunta, que eu fiquei matutando aqui. Tem um crescendo do professor Valdo, eu até desenvolvi um verbete com ele, mas eu quero falar do crescendo, que é o crescendo centrípeto,
reciclagem existencial, reciclagem intraconsciencial, ou seja, Ressex, Recim. E ele coloca crescendo centrípeto. E aí eu fui estudar sobre isso. Então, assim, é óbvio que o ambiente ajuda a pessoa, mas existe um trabalho individual da pessoa, né, de trazer aquilo para o interior dela. Sim. Porque entre Ressex e Recim não tem crescendo. Ele usou o crescendo, eu fui só estudar por isso. Porque entre Ressex e Recim, ora a Recim é tão grande que você precisa fazer uma Ressex antes, e outras vezes a Ressex é pequena, mas a Recim é enorme, em consequência. Então, assim, não tem parâmetro de crescimento de um para outro. Mas o que ele colocou é a palavra centrípeta. Ou seja, toda Ressex ela tem que ser interiorizada, e isso é um crescendo, para depois, paradoxalmente, ser expressa pela manifestação dela no dia a dia, ou seja, externa. Né? Então, aí, no caso, centrífuga. Como é que você tem os indicadores da Recim? Pela manifestação dela, na mudança dela. Então, aquela mudança dela, às vezes, não é em consequência da Ressex, é consequência da absorção daquela Ressex na Recim, que aí se manifesta diferente. Não sei se eu me fiz entender. Sim. É só porque eu achei assim que ficou muito... mudou o ambiente, a gente já fica bem, entendeu? Eu tenho pessoas morando lá na Europa, eles são extremamente organizados, eu concordo com tudo isso. Entendeu? Os mercados são organizados, a vida deles é totalmente organizada, completamente diferente daqui. Mas, onde está a intraconsciencialidade, a consciencialidade, entendeu? Até que ponto a pessoa não está naquele nível de organização, de padronização, desde o formato do cabelo, o jeito de ser, há séculos. Entende? Então, e aí, assim, nós moramos num caos, né? Se for comparar o Brasil, algumas cidades com cidades europeias, onde tudo está no seu devido lugar. Mas, às vezes, aqui, a situação leva a pessoa a querer mudar, querer crescer, querer sair. Exige criatividade. Então, a criatividade estimula a precisa pessoa de um a fazer tanto a Ressex quanto a Recim. Inclusive, a gente coloca, né? O professor Valdo coloca que a unidade de medida da Reurbex é a Recim. Então, assim, o quanto de Reurbex foi feito? A pergunta é o quanto de reciclagem intraconsciencial foi feito. Porque se você promove uma Recim, né, verdadeira, o teu ambiente vai acabar refletindo, você vai mudar. E a energia muda porque você reciclou intraconsciencialmente determinado atributo. Sim. E outra questão seria, por exemplo, a gente vê hoje o que está acontecendo que aconteceu no Iraque, né, até mesmo do ponto de vista aí do Estado Islâmico, né, que acabou com resquício de civilizações passadas. Isso é bom para Reurbeck, sabia? Sim. O professor Valdo já falou que tem que acabar, assim, cá entre nós, que assim, quando chegar no Estado Mundial, não vai ter catedral, essas catedrais que a gente vai visitar, não tem mais nada. E a gente gente vê, por exemplo, a Síria, que está sendo moída, né? E como você vê, dentro do ponto de vista justamente do para-urbanólogo, essa condição, quando a gente olha a foto da cidade antes, né, então ali você vê Sarajevo, você vê diversas cidades ali da Síria, que tinham ali um certo encanto, que tinha ali um padrão, que tinha uma harmonia, e você olha agora lá só pedra, né? Como que você vê, do ponto de vista desse estágio? Porque, vamos pensar, isso transição, né? Isso é uma coisa extrema, não é? Então, como que você vê isso dentro do ponto de vista de processo evolutivo do nosso planeta? E assim vai. Isso é muito complicado. É difícil, lembrando as duas faces de estudo da Reurbex, né? Como dizia o professor Valdo, me sinto desautorizado a responder essa pergunta. Assim, é difícil, eu não consigo conceber, né? O que está acontecendo na Síria, por exemplo. Eu recomendo assistir o filme O Senhor das Armas. Você já deve ter assistido. Então, assim, é a baratrosfera nua e crua, ao vivo e a cores, funcionando lá. Então, vários senhores das armas vendendo, comprando, e aquela população que está lá sofrendo, não deve ser por acaso que estão naquele contexto, pelo processo kármico. Então, assim, é a nossa era, né? Nós estamos vivendo ainda esse tipo de coisa, infelizmente. Né? Mas é difícil. Quem são, por que são e por que está acontecendo aquilo, acho que a gente tem um chão ainda para poder conseguir responder isso. Mas um dia a gente vai entender tudo. Um dia a gente vai chegar lá. Um dia a gente vai entender tudo, essa é a esperança. Posso te perguntar? Pode. Então, quando eu cheguei aqui em Foz,
não tinha assim, uma ideia muito certa do que eu queria, mas lá no fundo eu sabia que eu queria estar próximo à tríplice fronteira, que eu tinha a ver com a Guerra do Paraguai, tudo mais. Então eu fui estudar antropologia em Assunção, né, no Paraguai. E a minha tese de mestrado seria a reurbanização na tríplice fronteira. Aí, sempre conversando muito com o professor Valdo, aí o professor Valdo falou assim, Rosa, calma com isso aí, não mexe com isso agora, você não está preparada. Quando você falou que precisa do discernimento, né, que as consex vêm em cima e tal, aí eu mudei de tema e terminei lá. Mas não fiquei muito satisfeita. Ainda está lá a pesquisa. Estava fazendo até a duas mãos com Tânia, e depois aí a Tânia jogou fora. Não sei, sabe dessa história, né? Que a Tânia jogou fora no lixo. Tem que ver recuperar algumas coisas. Mas a pergunta é o seguinte: você, como estudioso da Reurbex, o que você acha desse estudo? Meu estudo partia das sociedades primitivas, astecas e incas, que foram os precursores, né, do povoamento da América Latina, e que hoje eles estão voltando, né, do ponto de vista da Conscienciologia, que uns somos nós, outros estão povoando a América Latina, e os conhecimentos anteriores aos que nós temos agora. Você sabe que a sociedade asteca e a sociedade inca tinham um conhecimento muito maior do que nós temos até agora, né? Então, aí, o que você viu, o que você estudou que pode me ajudar nesse sentido, para eu pegar de novo, agora com conhecimento da Conscienciologia, com muito mais discernimento, com conscientização, que eu vou fazer evocação e que realmente tem que estar preparada para os respingos. O que você me orienta nesse sentido? Sobre os maias, astecas e incas, eu não tenho muito conhecimento aprofundado, tá? Sobre essas culturas. O que a gente sabe realmente é que eles eram bastante avançados, né? Tinha tecnologias e, enfim, e foram dizimados. Então, os índios, né? Na verdade, houve um verdadeiro genocídio. Recentemente eu assisti, né, um talk show com os autores do livro do maior genocídio. Acho que era o maior genocídio do mundo, se eu não me engano. Alguém de vocês deve ter visto aqui recentemente. Foi no evento da Holotecologia. Então, a gente tem um livro que foi lançado aí. Isso, foi lançado aqui também, né? Então, assim, quantos de nós estávamos lá nas cortes europeias comandando o processo de colonização da América? Entende? E quando se fala em genocídio, se pensa na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Mas e aqui? Quantos índios morreram para que pudesse fazer a colonização? Então, mexer com isso, às vezes, assim, será que nós estamos preparados? Não é para que essas consciências possam nos trazer problemas, mas o quanto nós estamos preparados do ponto de vista do autoconhecimento. Né? Do autoconhecimento. Quem somos nós e por que nós estamos aqui? Entende? Eu vejo que é uma assunção de uma responsabilidade muito grande, da gente mexer com essas coisas e estar aberto para descobrir o que nós temos a ver com isso. Entende? Dentro desse contexto. Então, é um karma coletivo. E aí, a hipótese que a gente levanta é de que, se nós estamos aqui nessa fronteira, e aqui respira o processo da República Guarani, da guerra com o Paraguai, é só ver o que é o Paraguai hoje, em decorrência da Segunda Guerra. Provavelmente a gente tem alguma responsabilidade. Mas fica aí com a dica do professor Valdo, avalia, né? O quanto que... Já se passaram 15 anos, né? Tem que falar no microfone, Rosa. Assim. Já se passaram 15 anos, né? Quer dizer, quando eu cheguei aqui, estava só com a vontade do pesquisador, sem preparo nenhum conscienciológico, quanto que eu estava mexendo com CIEX, que tem houve toda uma carnificina, principalmente com os astecas, né? Exatamente. E tudo isso, coisas bem brabas, né? Então, hoje a gente vai repensar, pelo menos para deixar um trabalho iniciado para outros. A sugestão que eu dou é você tentar interagir com pessoas que pesquisam e estudam isso. Entende? Então, por exemplo, o German é uma pessoa bacana para você conversar. Quem? German Sterling.
Ele é historiador, voluntário aqui, não sei se ele está voluntariando atualmente, mas é um cara que conhece bem a história dos indígenas aqui da região. Tá? Tem outras pessoas Sabe quem fez um verbete? Reurbanização na Tríplice Fronteira? Foi a Denise Paro. A Denise Paro, tem livro Denise, sobre né? isso, inclusive. A Mas Denise ela fez mais pelo ponto de vista da comunicação, linguística, né? Não, acho que ela fez uma parte do exercício que você estava falando no início, dos reflexos na Tríplice Fronteira. Isso, os indicadores. Mais a parte político-geográfica, né? Assim, e tem uma outra coisa que eu queria ressaltar, que tem a ver com a pergunta anterior do André, que é a interação urbanólogo, reurbanólogo e para-reurbanólogo. Eu, por exemplo, participo de alguns projetos de urbanização e reurbanização aqui da região. E isso é uma interação, é como se a gente tivesse chapéus diferentes. Então, eu participo tem um projeto, que é o projeto do Parque Linear do Boici, que eu participo como coordenador do curso de arquitetura, que desenvolveu um projeto na academia, em parceria com a UNILA e com outras entidades, visando a reurbanização de uma bacia hidrográfica de Foz. É um projeto de reurbanização. O quanto que um projeto desse pode ter... Não é tão geral, né? Eu acho que parece muito nesse sentido, depende. Né? É mais, assim, sendo mais específico, mais pontual, não é? O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a gente pode fazer determinados projetos intrafísicos e a gente começa a mexer com alguns aspectos extrafísicos. É uma forma de ir tateando isso aí. E, aos poucos, você se sentir à vontade melhor para conseguir mergulhar no aspecto mais extrafísico do que intrafísico. Teve um momento aí que você falou o seguinte, a partir que os amparadores aí, que PEC, sente que você está, por exemplo, aqui nós somos apenas mini-PEC, que os amparadores sentem, eles podem nos ajudar. E se a gente entrar numa coisa pequena, essa pequena pode se ampliar e vir mais luzes, né? Mais elucidações, né? Só um exemplo, Rosa, para ilustrar isso. Tem várias pessoas aqui na região trinacional que almejam, e não são da Conscienciologia, têm como objetivo a criação de um território trinacional. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu assim, caramba, o que esse pessoal tem a ver com o Estado Mundial? Uma vez eu vi uma reportagem de um cara, era um norte-americano, citando Foz do Iguaçu como um exemplo para o mundo de convivência pacífica de pensamentos diferentes. Aqui você tem judeus, tem palestinos, árabes, você tem tudo aqui. E está todo mundo comprando e vendendo, frequentando os mesmos lugares, e até o momento está tudo bem, está funcionando. Então, imagina você transformar isso num território que não é de um país, é um território internacional, digamos. Não vai ser do Brasil, vai ser de 3 países. Isso pode ser uma célula. Então, essa célula, laboratório de pesquisas de quebra de fronteira, não é só a gente da Conscienciologia que está falando, tem gente aí da sociedade que almeja isso. Essas são as pessoas que a gente pode começar a interagir diretamente sem abordar o processo extrafísico da Conscienciologia. Isso é Conscienciologia implícita. A pessoa vai trabalhar com você para o mesmo objetivo. Não necessariamente, se ela te perguntar, você fala. Se não perguntar, vamos junto que a gente precisa melhorar a qualidade da fronteira, ponto final. Entende? O quanto que a gente está atento aos indicadores, os bastidores, aí a gente traz para cá. Aí a gente vem conversar com os pares sobre o processo da reurbanização extrafísica. Eu acho que essa é uma saída para a gente se sentir à vontade, né, de estar trabalhando. Tem competência, né, Tudo bem, Rosa? Então, podemos passar aqui para o Tertuliano? Aqui, ó, é de Curitiba, vem 3 perguntas para você. Na Pensenologia, página 1, linhas 1 e 2. O que nós, intermissivistas, podemos fazer para a melhora do holopensene dos locais reurbanizados pelos quais passamos? Que é a melhoria do holopensene dos locais reurbanizados. Né? Ele disse o que nós, intermissivistas, podemos fazer. Olha, primeiro, a gente, no caso, né, da pergunta, talvez ele tenha em mente algum ambiente que tenha sido reurbanizado. Né? Se o ambiente já foi reurbanizado, tende a ser um ambiente positivo, certo? Então, o que a gente pode fazer para melhorar o holopensene de um ambiente que já está positivo? Entende? Então, melhorar a forma do ambiente, né? Porque às vezes o ambiente está bonito, mas a forma está ruim. Tem que olhar isso, né, gente? Aqui, a diferença entre reurbanização e física forma e extrafísica. holopensênica é outra coisa. Porque quando o ambiente... É importante, talvez, citar o seguinte.
Quando o ambiente intrafisicamente está reurbanizado, não significa que extrafisicamente esteja Também, reurbanizado. isso. Talvez por aí que seja a pergunta, né? Espero que seja. Então, o que a gente entende do ponto de vista da reurbanização extrafísica? Que quando ocorre a reurbanização extrafísica, a intrafísica ela vai de reboque. Isso é automático, entende? Então, o próprio professor Valdo, no manual da TENEPS, ele coloca isso. O cara começa a fazer TENEPS, né? O primeiro beneficiado é o próprio praticante, ele se melhora. Depois, o segundo beneficiado, a dupla, né? A dupla evolutiva, ou a parceira, ou parceiro, vai sofrer a consequência positiva daquela assistência. Depois, é a família, é a casa do sujeito, que vai começar a ter um outro padrão, que está sendo reurbanizado. Mas tudo começou aonde? Com o amparador, lá num quarto onde ele está fazendo a exteriorização de energia. E aquilo vai reverberando e vai. Bom, passou da casa, vai para onde? Vai para o vizinho da frente, depois o vizinho de trás. O vizinho do lado direito resolve mudar de bairro. Então, assim, isso o pessoal da TENEPS, né, conhece bem, sabe casos. Eu conheço inúmeros casos, né, tanto comigo quanto com colegas, e daqui a pouco isso passa para outro lado da rua e vai se alastrando. E assim, isso é uma reurbanização intrafísica. O cara resolve pintar a casa, cortar a grama, começa a melhorar, e isso é decorrência de uma limpeza extrafísica que está acontecendo. Entende? Então, se a gente chega num ambiente que ele está degradado, e se a pergunta é nesse sentido, como é que eu faço para melhorar esse ambiente? A primeira pergunta é, eu tenho condições de melhorar? Vamos lembrar daquilo que foi falado no início. Quem superintende o processo da reurbanização extrafísica? Seria não. Nós estamos falando de reurbex ou a gente está falando de limpeza de um ambiente específico? Tem que fazer essa diferenciação. Ele vai querer melhorar o holopensene, é só ortopensenizar que ele vai melhorando. Isso, né? se a pessoa faz a reciclagem intraconsciencial, quando ela elimina, por exemplo, um pensene de ódio, só isso aí já faz a mudança holopensênica e o ambiente já vai ficar mais leve também. Né? A outra pergunta dele, na fatologia, página 2, linhas 6 e 7. Como podemos adquirir esse traquejo com habilidade na leitura dos traços intrafísicos deixados pelos parafatos multidimensionais? Perfeito. Então, isso tem a ver com a questão da leitura dos indicadores. Né? Vamos imaginar, então, determinados... Deixa eu ver se eu lembro de algum exemplo de um parafato multidimensional aqui. Aqui, vamos usar de novo a nossa região, que é onde a gente está mais focado. Né? Então, quando a gente vê determinados indicadores intrafísicos aparecerem, né? Eu citei no início o exemplo da mudança do nível de homicídios aqui na região. Né? Foz deixa de ser o número 1 do ranking de homicídios e desaparece, não se fala mais em Foz do Iguaçu como um problema como era antigamente. E parafato multidimensional pode ter acontecido aqui na nossa região, que culminou com esse nível de melhoria intrafísica. Entende? A leitura dos indicadores é feita dessa forma. A gente levanta os indicadores e, a partir deles, nós começamos a elencar possíveis hipóteses desses parafatos multidimensionais que podem estar acontecendo. Um outro exemplo. Nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu, recentemente, uma gestão municipal que praticamente toda foi para a cadeia. De 15 vereadores, 14 foram presos. Né? E na época eu vi que muita gente em Foz tinha vergonha disso. Nossa, que absurdo, olha a nossa cidade nos noticiários, que coisa absurda, etc. e tal. Eu olhava aquilo assim, mas eu não sei se isso é negativo. Não estou dizendo que é positivo ter um prefeito, né, de uma quadrilha. Mas já que tem... O positivo é o seguinte, será que o parafato multidimensional, que é o nível de segurança intrafísica, já está num determinado nível, que você pode trazer uma comunidade de cons-réus para assumir e, ao mesmo tempo, aquilo é barrado e devolvido? Não sei se eu estou me fazendo entender. Uhum. Qual é o tamanho, qual é a qualidade do hospital psiquiátrico? Já dá para trazer os piores? E a gente vai se conseguir segurar a onda e dar o encaminhamento? Será que isso não foi uma prova de maturidade até do próprio holopensene da cidade? É só a gente pensar, não se criou. Foi cortado. Entende? Ele não terminou o mandato. Houve uma mudança.
Entende? Então, isso no Uma Brasil... profilaxia, Exato, né? o que está acontecendo agora. Nossa, olha a corrupção no Brasil, gente, que absurdo, olha a corrupção. Gente, mas não é positivo? Está se pegando tudo, os caras estão indo para a cadeia. Isso é para a gente comemorar, não é para a gente ficar com baixa autoestima, né? Agora tem a última pergunta desse teletertuliano de Curitiba, é a mesma de um outro teletertuliano de Ribeirão Preto. Eu vou fazer as duas ao mesmo tempo, tá? É sobre o item da parafatologia, na página 2, terceira linha. É sobre aquele item, o estudo do time da Reurbex. O de Ribeirão Preto, ele pede para você ir além da leitura do tratado Homo Sapiens Reurbanizados, a prática da gente além. E o de Curitiba, ele pergunta assim, de que formas podemos aprofundar este time? E aí ele faz uma pergunta complementar. Participar de campos interdimensionais essenciais como dinâmicas parapsíquicas, o SCP-2, podem nos auxiliar neste quesito? Perfeito. O estudo do timing da Reurbex, eu quero de novo trazer aquela reflexão que a gente fez no início sobre a face ou a ótica de estudo da Reurbex, que eu dei o exemplo da África, era a China e agora é a África. Então, a noção desse timing, né, que o professor Valdo, com a cosmovisão que ele tinha, ele falava isso com uma naturalidade de quem está com os evoluciólogos na psicosfera transmitindo essas ideias. Então, esse timing é para o veterano pesquisador da Reurbex, tá? Mais que eu tinha colocado aqui. Então, por exemplo, a decisão de fazer a Cognópolis em Santa Catarina. Isso tem a ver com timing, né? Agora está na hora. Então, pessoal de Florianópolis, vamos começar a Cognópolis. Chegou a hora. Por que chegou a hora? Entende? Será que tem a ver com o nível de grupalidade intrafísica? As pessoas que iriam conduzir esse trabalho se aproximaram. Aí os amparadores dizem, pode mandar que agora eles vão segurar o rojão. Entende? Então, esse timing tem a ver com esse veteranismo, com esse discernimento cosmovisiológico de perceber quando o grupo evolutivo está preparado para determinadas empreitadas novas. Um novo campus numa região é uma decisão muito séria. Entende? Aquilo que a Rosa estava falando da pesquisa, de repente o professor Valdo fala, segura, espera um pouco. Talvez não está no timing intraconsciencial de mexer com determinada realidade. Como que a gente vai além do Homo sapiens reurbanizados? A proposta é pesquisar a Reurbex de forma teática. Aí, meu exemplo, que eu costumo citar, como urbanista, que eu tenho mestrado na área de urbanismo, eu gosto de mexer com o antes e depois, pegar um negócio degradado, fazer um projeto bacana, com paisagismo e etc. As pessoas olham para aquilo, nossa, vai ficar assim, que legal. Aí você desenvolve o projeto e melhora aquela realidade. Isso é reurbanização intrafísica. Só que assim, todas as instalações de camp da conscienciologia passam pelo processo da Reurbex. Se a gente for ver o que é o CAEC, a Cognópolis, Pedra Azul, Saquarema, todas essas iniciativas, tá certo? Tem pessoas intrafísicas que passaram pelo processo de paradiplomacia com consciexes nativas daquela região. Então, não tem forma melhor de estudar o processo da Reurbex do que você se enfiar dentro de uma realidade de reurbanização. Se você faz TENEPS, a tendência é cada vez mais chegar perto do entendimento da questão da reurbanização extrafísica. Sempre entendendo que a Reurbex é um negócio muito mais amplo do que isso que a gente faz. Aí a pergunta que eu faço, e isso é uma hipótese também, cada um de nós é uma mini peça. Mas na hora que você, por exemplo, mora num condomínio da conscienciologia, que tem 50 praticantes de TENEPS, poderia-se dizer que esse condomínio é uma peça do maximecanismo? Será que a Cognópolis já não é uma engrenagenzinha desse maximecanismo? Ou seja, na reurbanização aqui da América Latina, qual o papel da Cognópolis Foz? Isso pode ser incrementado, quanto mais a gente abrir as portas, por exemplo, para os países latino-americanos, eles começarem a vir para cá, o quanto que isso não pode incrementar em relação à reurbanização extrafísica da América Latina. Entende? Então, a quantidade de tenepecistas aproximados potencializa os campi da conscienciologia. Quantos desses laboratórios aqui, por exemplo, cujos voluntários que dão manutenção são tenepecistas, não estão fazendo essa roda girar para melhorar e incrementar o processo da reurbanização?
Parabéns, Baltazar, pelo tema. Olha só, como você enxerga hoje as condições de várias consréus, aquelas mais bravas, né, parceiras, ressomadas juntas, se reabilitarem aqui? Diz gente nossa que está próxima aqui da gente. Não, eu digo essas consréus que são mais bravas, né? Elas estão ressomando juntas, parceiras, é onde a gente vê aí, às vezes, até jovens entre escolas, alunos, todo tipo, né? Geralmente vem numa demanda de 5, 6, tudo parceiras ali. Como que você enxerga as condições delas se reabilitarem nessa ressoma atual? Eu acho que nós temos, a Cognópolis tem um papel fundamental nisso. Primeiro, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco a questão das consréus. Elas estão do nosso lado o tempo todo. Intrafisicamente, eu penso assim, e extrafisicamente também. Então, intrafisicamente, por exemplo, vários de nós aqui são professores universitários. Então, você tem, às vezes, durante uma semana, você dá aula para 200 alunos, 300 alunos. Quantos desses são consréus? Quantos desses são consréus bravas, daquelas mais... Entende? Então, se a gente tiver esse olhar, nós vamos ver que a gente já convive com consréu, belicista, sabe? De tudo. Qualquer perfil de consréu deve estar muito próximo da gente. Isso é desmistificar um pouco. Entende? Muitas vezes a gente não tem esse olhar. A gente não está atento para isso. Se a gente começar a ficar atento, a gente vai ver que a melhor forma de ajudar é um contágio holopensênico, positivo. Então, quando vem uma consréu dessa e fazer uma visitação aqui na Cognópolis, ela vai sofrer interferência cosmoética e positiva do holopensene aqui do CAEC. Né? Aí eu pergunto, quantas vezes acontece por dia isso? É porque muitas estão contaminando, né, ambientes escolares, agredindo, até matando os professores, né? Conceição, mas só o fato delas ressomarem já é uma melhora. É isso que, por isso que no começo você até estava comentando, né? O fato de estar acontecendo esses homicídios, isso significa que o planeta está... A gente não gosta disso, nem precisava, a gente vê que não precisava, mas o fato mas de é um sintoma da Herbex. Então o Waldo falava assim, antes de melhorar, vai piorar. Peraí, se já se sabe que vai piorar e está sendo feito, é porque isso é necessário. Tem que... Entende? Então, se há essa necessidade, sabemos que isso vai acontecer, qual a salvaguarda que a gente tem? Aí entra cada um fazer a sua autorreflexão em relação ao seu próprio holopensene, para cuidar para não entrar em holopensenes belicistas, retrógrados, para não fazer conexão com esse perfil de consciência intrafísica ressomada. E qual o mecanismo que você acharia que seria mais adequado para reabilitar essas consciências mais agressivas? A educação, né? Eu acho que a reabilitação é só cognitiva. Se não for pela cognição... Veja, mas aí não adianta você estar presente. Seria o preparo do professor, né? Para atuar. É porque muito... Mas o que acontece? Da forma como você fala, é como se essa consréu estivesse em algum muito lugar, longe, a gente precisa ir lá ajudá-la. Pode estar do lado. Ela está lá do seu lado, lá onde você trabalha no correio. Sim, nos ambientes. Está aqui na Cognópolis, está aqui na casa da gente. Eu vou pegar o microfone. Não, eu coloco no ambiente mais escolar, que é o que a gente vê com frequência, né, nas mídias, né, aqueles jovens agredindo, esfaqueando os outros, embora tenha em outros patamares, né, como teve com o presidente eleito, tudo. Mas, assim, qual seria o mecanismo mais urgente que a gente poderia movimentar para, né, ajudar a assistir? O que eu queria salientar, antes de falar, o que eu gostaria de salientar é que trazer a coisa o mais para a nossa realidade possível. Entende? Porque quando a gente fala de uma escola que teve um assassinato em massa lá, 10, 20, 30 crianças, né, que a gente tem visto isso começar a acontecer. Parece que as consréus estão longe de nós, elas estão lá nos Estados Unidos, naquela escola onde aconteceu isso. Entende? Mas não, elas estão ao nosso lado. Aqui na Cognópolis, na faculdade, que eu dei o exemplo de onde eu trabalho, entende? Mas todas as instituições de ensino, onde todos os professores da Conscienciologia atuam, tem consréu. Aqui no CAEC, no discernimento, na CIVEX. Gente, vamos tirar um pouco a conotação patológica disso. Aquilo que eu estava falando, nós somos reurbanizados também. É que o nome consréu ficou
para aquelas pessoas que não tiveram tempo de passar pelo curso intermissivo. A essas, o codinome é de intermissivista. Mas todos nós fomos tirados, bem ou mal, de Exato. lado, cada um no seu nível, né? Exato. A Entendeu? sugestão é, vamos fazer um quadro de todas as pessoas que a gente lida durante o dia, durante a semana e durante um mês. Quantas com os réus homicidas estão dentro dessa rede? Você quer ver uma coisa? Uma vez eu estava E eu só fechar o raciocínio. Se tem com os réus homicidas na nossa rede, por que elas não estão sendo homicidas? O quanto que às vezes o fato de um de nós estar dentro de uma rede dessa, você não consegue promover o equilíbrio e a sustentação disso. É nesse aspecto que eu vejo que a Cognópolis ela já tem um efeito positivo. Quando acontece uma droga dessa, a pergunta é: e se não tivesse uma sustentação energética, não poderia ter sido muito pior? Só para a gente inverter um pouco a lógica desse raciocínio. O Valdo falava assim: fulano de tal não entrou no avião e o avião caiu. Aí todo mundo fala assim: gente, que sorte. A pergunta é: se ele tivesse entrado no avião, será que o avião caía? Caía, pois é. Se ele tem uma proexis e ele tem algo a fazer, ele foi poupado daquele acidente. Se ele entra no avião, de repente os amparadores: segura, deixa pousar, depois a gente... Entende a lógica? Então, assim, desmistificar um pouco o processo de convivência com os réus e a forma como a gente pode ajudar. A gente já ajuda. Então, educação, carinho, acolhimento, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir ter um outro olhar nesse Gente, sentido. olha, eu vou pedir para... Então, Tem gente na frente, Rosa, sabe por que Eu só tem queria muita abordar essa gente, tem questão muita da pergunta educação. aqui. Eu acho que é interessante. Eu não estou mais lecionando nesse período agora, estou aposentada. Mas ver o holopensene dos professores e o holopensene da escola. De repente, o holopensene é atrator, não está apaziguando, como você colocou aí, não está acolhendo, né? Tem que ver esse tipo, como está sendo tratado essas pessoas, né? Se estiver sendo com revides, com revanchismo, só vai piorar, né? Então, é bem isso, né? Tem que ver, analisar o holopensene. Cristina. Parabéns, Alexandre, pelo verbete. Eu gostaria que você fizesse uma correlação. Eu acho que está indo essa minha pergunta, acho que vai no vácuo dessa sua última colocação. Então, na página 2, na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, você menciona a impossibilidade do não envolvimento consciencial na pesquisa pararreumanológica. E na parafatologia, na quarta linha de cima para baixo, a pesquisa pararreumanológica sendo ao mesmo tempo intra e extrafísica, intra e extraconsciencial. E na mitologia, na página 3, o mito de ser possível estudar a Reubeck sem envolver-se com os efeitos da baratrosfera. Então, a minha pergunta vai nessa linha mais desse estudo, da qualificação, né, da pararreumanologia, sob o ponto de vista intraconsciencial, que é o que você coloca aqui na sua parafatologia, né? E se ao estudar mais, nos aprofundarmos, inclusive até nos perfis, né, de congéus que tem lá no Homo sapiens reumanizados, é possível nós irmos identificando o nosso próprio viés baratrosférico. Exato. É isso. Ué, Eu acho que é isso que exige. Né? No verbete, nosso percentual. no verbete... Alguns mais, outros Não, menos. com né? certeza. Nós não somos serenões ainda. Eu tinha colocado no verbete uma questão exata, que é exatamente nesse ponto, né, que era uma pergunta se você já tinha identificado que tipo de consréu você foi. Entende? Então, assim, isso é uma hipótese, cada um pense por si, né? Qual o seu perfil? Porque quando a gente lê o perfil, as consréus, algumas delas a gente se identifica mais, certo? E aí, no momento em que eu tenho, mais para o final, na argumentologia, eu coloco essa questão aqui da relação da baratrosfera. Deixa eu só ver onde é que está aqui. Que fala, depois não estou achando agora. Não, a mitologia foi essa que a Cristina colocou. Mas que é exatamente esse ponto. Você começa a estudar o processo da Reubeck. É no Trafar, primeiro parágrafo, aí, logo depois da culturologia, na página 4. Exato. Então, na fieira evolutiva das consciências, o intermissivista, em algum momento, esteve na dimensão baratrosfera. Isso. Ok. Qual bolsão que você esteve?
era numa uma comunex religiosa, de lavagem cerebral, era numa comunex bélica, que planejava acabar com o planeta Terra, era uma comunex que queria dominar politicamente o mundo. Que baratrosfera que você estava lá, entende? Então, o para-reurbanólogo, ao assumir a sua especialidade ou identidade interassistencial, passa pelo autoenfrentamento dos trafares inibidores da autoevolução. É nesse aspecto que é muito difícil você começar a estudar Heuerbex e esse mega trafar não aparecer. Ele vai aparecer. Então, assim, é possível alguém se tornar serenão sem ter vivido na baratrosfera e sem ter sido uma Consréu que foi resgatada e etc. E eu tenho para mim que não. A evolução é do vírus ao serenão, né? A gente vai Exato. passando por... Ou já nasceu um vírus elitizado, já bonitinho. Né? Fez tudo certinho. O vírus por si, ele já mata um monte de gente. Exato. Né? Foi um cachorro que nunca mordeu ninguém. Né? Foi sempre positivinho. Então, gente, vamos cair na real. Né? Eu acho que no momento que a gente começa a estudar o processo da reurbanização extrafísica, as próprias consréus vão nos achar. Ah, você está aí agora, bonitinho? Você está falando em pacificação? Entendeu? Então, a gente começa a identificar determinado trafar, e aí a questão do desassombro cosmoético, bem-humorado, diz sim, eu fiz parte do processo X, sim, mas estou tentando melhorar. Claro. Eu não faço mais isso. Agora eu sou intermissivista. Exatamente. Então, a gente vem para cá lidar numa região trinacional que teve guerra e que teve uma República Guarani. Onde nós estávamos? Matando ou fazendo lavagem cerebral? Entende? Não, eu estava fazendo assistência dentro dos jesuítas. Também pode, né? Mas não doura a pílula. Exatamente, qual era o seu perfil? Você podia estar aqui fazendo assistência de fato. Entende? Então, olhar para isso, mas se colocando dentro do sistema, tudo indica que a pesquisa vai ser mais aprofundada. Você vai conseguir ir mais a fundo ali na sua realidade intraconsciencial. Agora, desculpe, posso só continuar? Desculpe. Agora, por outro lado também, fazendo um contraponto aqui, né, Alexandre, esse estudo, esse aprofundamento, esse vínculo mais permanente com o Holopensene da Heuerbex, pelo que você coloca, inclusive, no seu último parágrafo aqui da divisão da argumentologia, na triconexão, vai ajudando cada vez mais o pesquisador, o conscienciólogo, né, ou, enfim, independente de ser conscienciólogo, o pesquisador, o intermissivista também, a manter-se mais em contato com as centrais extrafísicas, né? Manter-se mais em contato com esse holopensene dos serenões, né? Eu queria, não sei se você já falou, se você poderia falar um pouco de alguma experiência que você teve ou que você observa nesse sentido, essa triconexão aqui. Eu acho assim, à medida que a gente, o processo do autoconhecimento, né? Quando a gente começa a ter uma noção daquilo que a gente foi, isso dá um certo impacto e gera algum autoassédio. A questão de autoestima mesmo, entende? Então, o autoconhecimento, o autoenfrentamento vai te mostrar determinadas facetas suas, que às vezes vai dar vergonha, você não queria ser daquela forma, etc., e você acaba vitimizando e acaba se assediando com aquilo. À medida que você assume, compreende determinadas facetas da sua história, da sua serialidade, né, existencial, e aquilo passa a não te incomodar mais, você começa a ter mais amparo de função para assistir as pessoas que têm a ver com esse seu perfil. E aí, na hora que começa a ter essas conexões, a gente se sente mais forte e mais autoconfiante. Então, alguém que trabalha na linha de frente de um processo, por exemplo, de reurbanização intrafísica, e aí eu coloco aqui, o Moacir estava aqui, eu considero um desses exemplos. Uma pessoa que chegou logo no início do CAEC, entende? Com amparo de função, né, para ajudar a garantir a instalação do próprio CAEC. Essas conexões com as centrais extrafísicas, se a pessoa tem essa autoconfiança, isso tende a potencializar e ajudar a pessoa no processo da autopesquisa. As coisas tendem a deslanchar mais quando a gente para de correr da gente mesmo. Entende? Então, se a gente ainda corre da gente mesmo, da nossa própria realidade consciencial, aí o negócio é mais complicado. Eu queria saber um pouquinho mais a respeito dos chakras da Terra. Que fatores estariam relacionados a isso? E você tem algum estudo sobre isso? Questões mais materiais mesmo, de energias dos minerais da região, ou extrafísico, se tem algo que já se possa falar a respeito?
Eu não tenho nenhum estudo sobre os chakras da Terra, tá? O pouco que eu sei tem a ver com o que o professor Valdo falava aqui, né? A região onde a gente está, ela é muito, vamos dizer assim, privilegiada em relação às energias imanentes, a geoenergia, a hidroenergia, a fitoenergia. Então, as cataratas do Iguaçu é uma usina de energia da água, energia da terra telúrica e fitoenergia. Então, nós somos muito beneficiados. E provavelmente esse é um dos megatrafores. A gente falou de aspectos nosográficos da região trinacional como sendo a demanda assistencial que pode ter sido, né? Para a gente implantar a Cognópolis aqui. Mas em relação às chakras, eu não tenho muito conhecimento para poder te falar. Tem algumas curiosidades, né? O professor Valdo falava que tem um chakra, e eu já estive lá e eu recomendo, atrás da holoteca, é um ponto que tem lá, que tem uma energia um pouco acima da média aqui da nossa região. Ele dizia que era um chakra que tem lá. Em relação às cataratas do Iguaçu, uma sincronicidade, né? Uma vez eu estava pesquisando cataratas e eu achei a Victoria Falls, não sei se vocês já viram, na África, né? E é muito parecida com as cataratas do Iguaçu. Aquilo me chamou a atenção. E é o mesmo clima, está no mesmo meridiano, na mesma faixa, né? E aí quando você pega a Pangeia, que é o continente antes da separação, né? Você vê que as cataratas do Iguaçu e as cataratas de Vitória, elas estão praticamente coladas assim. Curioso, né? É muito curioso isso. E é África, né? Mas eu recomendo, pesquisa no Google. As cataratas de Vitória fica na divisa de Zâmbia com Zimbábue e próximo da África do Sul. Você olha aquilo, nossa, mas é foz. Parece, eu já vi a geologia lá é basáltica, é a mesma geologia daqui. E a altura das quedas e a natureza é muito parecida. Entende? Então, aí eu fiquei pensando, gente, mas é muita coincidência, né? Tudo indica que o processo nosso na África deve começar pela África do Sul. E na divisa, praticamente, um pouquinho mais para o norte. Então, o quanto que, às vezes, esses pontos de maior afloramento de energia não tem a ver com os locais da gente se instalar. Isso é hipótese, e até onde eu sei, está começando pela África do Sul. Então, vamos lá. É de São Bento do Sul, agora uma pergunta na parafatologia, página 2, terceira linha. A paraprospectivologia para-reurbanológica. Favor expandir quanto às suas experiências ou estudos na paraprospectivologia para-reurbanológica. Quais os próximos passos? Bom, aí eu vou citar aqui o professor Valdo, né? E ele trouxe essa paraprospectivologia para nós. A gente já citou aqui hoje. Quando a gente conheceu aqui a conscienciologia, começou nos primeiros estudos, o professor Valdo falava que todos nós iríamos ressomar, ou a maior parte de nós, ou os que estivessem mais preparados, feito o dever de casa, iriam ressomar na China. Depois isso mudou para a África. E ele mesmo dizia, né, que muitos de nós, que se fizessem o trabalho bem feito, iriam ressomar na África, que foi onde tudo começou. Né? Esse tudo começou que é interessante, né? A gente pensar nas cataratas de Vitória lá. Né? Então, se a gente vai na próxima vida para a África, será que a gente vai fechar um ciclo? Uma hipótese. Isso tem a ver com a prospectivologia, né? Será que vamos fechar o nosso ciclo aqui nessa dimensão? Ou vai ter mais algumas vidas na África? São hipóteses. Em relação à paraprospectivologia das Cognópolis, né? A gente vê o trabalho começando lá em Santa Catarina. Tem a ver com a reurbanização do processo lá do estado, da região de Santa Catarina, e aí a colonização do estado, provavelmente por alemães, por açorianos, por portugueses, poloneses. No meu entendimento, a implantação de uma Cognópolis em Florianópolis, na região lá de Santa Catarina, próximo de Florianópolis, tem a ver com um processo tanto da África quanto da Europa, pelo processo dos imigrantes que chegaram e colonizaram o estado de Santa Catarina. Inclusive, uma coisa curiosa, o pessoal lá não sei se tem alguém de Santa Catarina aqui, da pré-Cognópolis, mas eles estão vislumbrando que o melhor local para implantação é mais próximo da Serra. E lá na região da Serra, quando começa a subir a Serra, saindo de Floripa, você tem colonização alemã. Domingos Martins, onde está implantada a Cognópolis Pedra Azul, também é uma cidade de colonização alemã. Então, o quanto que novas Cognópolis, mesmo no Brasil, não vai estar cutucando determinados holopensenes, tanto na África quanto na Europa. Tá?
Então, assim, em termos de paraprospectivologia, o que a gente tem foi o que o professor Valdo nos deixou. Eu acho que o amadurecimento da CCCI vai ser a hora que nós conseguirmos, em grupo, né, através de debates realmente participativos da comunidade conscienciológica, começarmos a vislumbrar possibilidades de novas cognópolis nos Estados Unidos, na Europa, em outros locais, e nós vamos ter que tomar essa decisão em conjunto e arcar com as consequências Tem dela. uma pergunta aqui que é de Itajubá, eu acho que é rápida. Na parafatologia, página 2, primeira e segundas linhas, a desperticidade enquanto condição qualificadora para o estudo da para-reurbanologia. Minha dúvida dele, o estudo da para-reurbanologia não é uma redundância? Seria um meta-estudo, já que para-reurbanologia é o estudo da para-reurbanização? Nossa, deu um nó na minha cabeça. Não, é porque para-reurbanologia é uma logia, é um estudo já. Isso. Aí ele está falando, quando você escreve o estudo da para-reurbanologia. Ah, sim, pode ser. Sim, mas eu acho que tem, eu acho que cabe. Por exemplo, para se dar você ênfase. a psicologia, a matemática são especialidades, são estudos, né? O que você estuda? Só que você estuda matemática, psicologia. estuda psicologia. Você poderia responder apenas psicologia, porque é o estudo da psique. Mas como ele é novo, eu achei que valia a pena. Tá. Oi, Alexandre, muito bom, viu? Você está trazendo essa temática aqui hoje, justamente enquanto está acontecendo a para-reurbanologia na Europa, nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, desde ontem, no encontro de intermissivistas. Não sei se já foi tocado aqui, Perfeito. Mas a gente está dentro dessa condição. Eu vi aqui na sua segunda ortopensatologia que o professor fala da reubexologia e ele traz numa ordem sequencial os trabalhos assistenciais que já estão sendo desenvolvidos. E a gente vê que ele termina a listagem, número 8, com a enciclopédia da conscienciologia. Eu não sei se foi comentado, mas eu gostaria que você comentasse o papel da enciclopédia da conscienciologia nos processos da Reurbex no mundo inteiro, porque hoje a Tertúlia é um programa diário que alcança todos os continentes. Muito bom, Malu. A gente pensar que a tertúlia online ela é transmitida para qualquer canto do planeta, nós estamos falando aqui do processo de influência do Holopensene e da Cognópolis aqui na região. Então, vejo duas formas de influenciação, né? Essa intrafísica aqui da região, se todos nós, professores, profissionais liberais, que vão e voltam todo dia para os seus locais de trabalho, nós estamos fazendo escagem de consciências, levando para a sua TENEPS, no outro dia você está lá dando aula, está atendendo no teu consultório, você está indo e vindo, 800 pessoas da CCCI indo e vindo todos os dias, né? Isso é um trabalho de assistência direta, né, aqui na nossa região. E todos os cursos online que nós temos hoje aqui, os professores itinerantes, nós estamos levando isso e, da mesma forma, fazendo essa conexão. Me chamou muita atenção quando me deram a data do verbete, agora desse final de semana, que é justamente o pessoal está lá em Estrasburgo, né, fronteira da França com a Alemanha, fazendo o encontro dos intermissivistas. Por quê? Porque talvez nós estejamos talvez não, com certeza, né? Iniciando uma nova fase de internacionalização da conscienciologia. E essa nova fase de internacionalização da conscienciologia, a pergunta que eu faria, né? Estamos maduros agora para fazer definitivamente, iniciar um processo de reurbanização direta nossa, da CCCI, na Europa, entende? Então, o quanto que muitas vezes nós podemos estar indo para um país que a gente já viveu antes, na Europa, e muitas vezes aquele holopensene de lá nos seduz de uma tal forma, e às vezes a gente não consegue fazer a diferença. Isso é uma hipótese que eu levanto. Quando a gente, por exemplo, renasce no Brasil, vem para Foz do Iguaçu, ajuda no processo aqui da conscienciologia, implantação da Cognópolis, você se torna professor itinerante, faz as recins, quando você volta para lá reciclado, aquelas consciências e consciências vão olhar para você e vão dizer, nossa, como você mudou, que bacana, o que você fez? Aí você dá uma aula de conscienciologia, sem banalização, você vai direto no ponto,
Talvez a gente esteja chegando Muito certo. nesse momento de trabalhar dessa forma. Sem dúvida, Alexandre, e eu estou vendo especificamente o trabalho do verbetógrafo. O verbetógrafo, mesmo que não está lá em loco presencialmente, mas na energia, ele está daqui pela infovia do nosso trabalho, transmitindo o tema diretamente para lá. E esse tema vai ficar perene gravado. Ele vai ficar perenemente gravado. Quer dizer, pessoas daqui a 50 anos vão estar assistindo esse trabalho. Quer dizer, o papel do verbetógrafo da enciclopédia hoje, eu vejo a capilaridade dela de uma maneira assombrosa, como nunca se teve antes. Esse elemento da reurbanização em mãos. Cada verbetógrafo pode estar trabalhando como agente direto, mini peça desse trabalho. E talvez por isso o professor Waldo tenha colocado isso como uma última etapa. E é uma coisa que vai ficar dando manutenção em todo o processo. Eu morei 7 anos no Espírito Santo, de 2001 até 2008. E eu assistia muito tertúlias online. E muitas vezes dava a impressão que a gente estava aqui. Ou seja, o holopensene engolia. O holopensene daqui engolia o ambiente onde eu estava lá em Cachoeiro de Itapemirim. Entende? Então imagina qual a dimensão desse negócio. Né? Desse holopensene daqui sendo transplantado e muitas vezes fazendo a escagem para cá. De consciências, e essa assistência está acontecendo. Eu só queria complementar, porque assim, é inquestionável esse aspecto da capilaridade da tertúlia. Só que por todos os vídeos que eu assisto do professor Waldo, e ele falando que quando, não sei se vocês estão lembrados, quando o verbetógrafo sentava aí, na cadeira dos réus, ele havia com ele o desassédio evolutivo, não era desassédio mental somático, é desassédio evolutivo, ou seja, da existência dele. Ele passava a ter um outro padrão existencial. Era antes e depois da defesa do primeiro verbete. E aí vários outros textos assim que eu ouço de tertúlia, que eu registro, né? Ele falando que era para a gente aprender a escrever verbete, a gente aprender a ler o verbete, a gente aprender a escrever livro. Eu acho que também, Malu, a autoinclusão verbetográfica, você escrever o verbete, é muito importante. Teve um item seu aqui que a gente discutiu, o próprio desassédio da pessoa já é um alívio para a Reurbex, porque é menos um para você trabalhar. Né? Então, imagina, se cada um que sentar aqui tiver esse desassédio evolutivo, olha o ganho para a Reurbex que a gente está considerando aqui. Exato. Isso, obviamente, sem contar com a capilaridade que tem a verbetografia, né, a tertúlia para fora. É um ganha, então, ganha. São duas coisas que eu acho que são importantíssimas na enciclopédia. É a pessoa escrever o verbete, para poder ela mexer com a cognição dela e fazer o desassédio evolutivo dela, porque sentar aí, por que ele falava isso? A pessoa se posiciona perante o cosmos, entendeu? Seja qual for. Agora, meu filho, todo mundo já sabe que você é parapulmonológico, entendeu? Então, não tem mais jeito. Então, assim, a pessoa se posiciona perante ao cosmos, né? Então, assim, o valor da enciclopédia é isso. E é o grande legado que a monja falou, né? O grande legado para a humanidade. Eu, Rosa Nader, acho que o grande legado para a humanidade, além da enciclopédia dos textos, é a própria consciência. Que da próxima ressoma você já vai ser muito melhor. Então, você é o próprio legado da enciclopédia, entendeu? Exato. Eu acho que é só para a gente pensar um pouco mais nisso, né? Bom, uma chamada, Rosa, é uma chamada também aos detratores, porque cada pessoa que senta, ela está epicentrando um grupo karma imenso de muitas vidas, né? Então, ela além de convocar amparadores pessoais, além dos amparadores do próprio trabalho da enciclopédia, ela convoca detratores para serem esclarecidos quanto ao seu posicionamento atual. Lembra aquele anúncio que tinha assim, eu era assim, fiquei assim? É exatamente desse modo que eu vejo. Tem uma foto sua do lado e tem você agora. E os detratores têm a oportunidade de atualizar as lembranças que têm de você. Sim. Eles nos lembram quem a gente era e têm a oportunidade de ver o que a gente virou. Né? Sabe o que é? Então, quando fala desse legado da enciclopédia, eu sempre gosto de trazer para a interioridade da gente, sabe? Senão parece que é o que você escreve, mas não é o que você escreve só. Entendeu? É o que você se modifica. Então, um grande legado não é o livro que você escreve. É você com aquele livro que você escreveu. Esse verbete, quando eu comecei a escrever, talvez a maior pressão que eu tenha sentido era uma cobrança do tipo, quem é você para falar isso?
Isso veio intrafisicamente e extrafisicamente. Entende? Então, assim, quem é você? Quem que você está se achando? Entende? Então, assim, a questão da ótica de estudo, eu sei muito bem o meu papel no processo da reurbanização extrafísica, né? Mas foi uma assunção disso, assim, eu não tenho a pretensão de fazer a pesquisa da para-reurbanologia hoje da forma como o professor Valdo fazia. Sai do corpo, conversa com o serenão e diz, gente, olha, chegou a hora de implantar uma cognópolis em tal lugar. Não é, eu não vou fazer isso, hoje não tem esse perfil, não tem essa pretensão. Mas os primeiros passinhos do estudo da para-reurbanologia, eu sei que eu estou conseguindo dar. E eu almejo um dia chegar nesse nível. Entende? Na hora que isso vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí a coisa começou a limpar e o escopo do verbete aconteceu e eu consegui finalizá-lo. Mas é bem isso que vocês colocaram. Bom, agora tem uma pergunta aqui de Foz do Iguaçu mesmo. A própria UNILA não é uma célula de quebra de fronteiras? Com certeza. A UNILA, assim, ela tem o papel de integração latino-americano, né? Da integração latino-americana. E a gente percebe que a UNILA tem esse papel e está tendo uma série de dificuldades. Inclusive, eu citei aqui pessoas que pensam na criação de um território trinacional. Parte dessas pessoas que eu citei estão dentro da UNILA. Você tem dentro da UNILA, do Itaipu, do PTI, do Polo Iguaçu, tem várias entidades que têm pessoas que estão pensando na questão da integração. E aí, às vezes, o que eu vejo que falta, às vezes, e é o que a conscienciologia com paradigma consciencial facilita, é o entendimento do passivo assistencial antagônico a essa integração. Se nós conseguirmos entender isso, e aí entra todo o processo da TENEPS e tudo que a gente falou aqui até agora, que tem a ver com a reurbanização, na medida que esse passivo ele vai sendo saneado, essa integração começa a acontecer. Então tem um timing que precisa acertar o passo, né, que é efetivamente a integração latino-americana acontecer, através do trabalho da UNILA e dessas outras entidades, e a assistência desse passivo assistencial. Eles têm que estar funcionando. A UNILA quase acabou, há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Teve um projeto de lei que queria quebrar a UNILA em vários pedaços, vai um pedaço para o Instituto Técnico Federal, outro vai para o Oeste, outro vai para Toledo, não sei aonde. Não ia mais ter UNILA. E a comunidade se reuniu e disse, espera aí, essa integração ela é positiva, ela tem que acontecer. Então, é esse timing que eu vejo que precisa ser acertado. Mas eu vejo sim, que ela tem um papel importante nesse aspecto da integração trinacional. Então, tem várias perguntas aqui de Ribeirão Preto, mas eu selecionei 2 aqui. Na Hominologia, página 4, primeira linha, quais são as relações entre o Homo sapiens accumulator e o para-reurbanólogo? O acumulator, no caso, o entendimento que eu tenho, né? O para-reurbanólogo, ele vai colecionar experiências, fatos, vivências, projeções, recortes, esses indicadores, né? E vai fazer as tecas Você podia falar mais sobre esses recortes e o que você vê neles como indicador da reurbanologia? Porque é outra pergunta dele aqui também. Eu vou citar o exemplo aqui dos 2 colegas do Colégio Visível, que é o Eduardo Vicenzi e a Anne Catherine, que eles são professores itinerantes e o perfil de pesquisa deles tem a ver com eles fazem muito isso. Então, eles vão dar aula, por exemplo, em determinado país, em determinada cidade. De repente, eles olham no jornal, está lá, 100 anos da assinatura do tratado, não sei das quantas. Aí eles vão ver o local que eles vão dar aula, o nome da rua tem a ver com a pessoa que assinou aquele tratado. Eu estou dando exemplos hipotéticos, mas eles são as pessoas para ilustrar isso com muita propriedade. Então, os recortes de jornal que você pega, às vezes o bilhete do metrô, que está lá a fisionomia daquele fulano que assinou, e você começa a colecionar isso. Isso é leitura de indicadores do processo da reurbanização. São sincronicidades que podem ocorrer. Você começa a ver as sincronicidades e você começa a acumular isso, começa a guardar, e aquilo daqui a pouco fecha um quebra-cabeça que tem a ver com o tema da aula que você vai fazer, do verbete que você está escrevendo e por aí vai. A outra pergunta dele é em Trafar, página 4, linhas 2 e 3. Ele faz uma pergunta conceitual para você. Identidade interassistencial é sinônimo de identidade extra? Não necessariamente, tá? Então, assim, a especialidade ou identidade interassistencial que a gente está colocando aqui tem a ver com a assunção
dessa sua especialidade nessa vida. Eu me coloco como exemplo de para-urbanologia. Então, comecei a estudar, eu fazia arquitetura e urbanismo. Eu fiz mestrado na área de urbanismo. Pesquisei política pública de despoluição de bacias, que tem a ver com... despoluir bacia tem a ver com reurbanização. Eu comecei a ver que tudo que eu fazia, morei no CAEC, na Aracê, no Discernimento, agora na Sinvex, quer dizer, a Sinvex veio depois disso. Quando eu vi que o meu quadro todo remetia para o processo de reurbanização, eu disse, opa, essa é a minha identidade interassistencial. Se eu assumir isso, eu vou poder ajudar ainda mais, porque as pessoas vão começar a me ver com esse perfil, vão me trazer problemas e coisas que têm a ver com reurbanização, e é isso que eu quero. Entende? A identidade extra pode ou não ter a ver com isso. Assim, eu desconheço a minha identidade extra. Pode ser que eu saia do corpo e seja um reurbanizador. Mas, enfim, aí tem a ver com esse processo multiexistencial e quem nós somos fora do corpo lúcidos. Né? A identidade extra é o nome que é como os assistidos de você, seus assistidos em outras vidas, te reconhecem no extrafísico, né? Isso. E aí vão te chamando com aquele nome e aquilo é a sua identidade extra. É a sua vida mais, às vezes é a sua vida mais marcante. Você é reconhecido fora do corpo com aquela identidade extra. Né? Talvez nessa vida, se a nossa identidade aqui for muito fortalecida, pode ser que a partir dessa... o intermissivista, vai ter um monte, né? Aí ele fala assim, uma última pergunta que... Não, ainda tem tempo aqui. Desenvolver o perfil holopensenólogo. Como desenvolver o perfil de holopensenólogo? E aí eu vi aqui na sua argumentologia, você tem o parágrafo trafor, que você diz aqui 15 trafores, né, para serem desenvolvidos. E aí eu te pergunto, você acha que tem por onde começar ou tem que levar todo jeito? Como é que você vê essa listagem aqui? E a pergunta dele é como desenvolver o perfil. Acho que você deu uma listagem. Mas o perfil que ele fala do para-reurbanólogo? Não. De holopensenólogo. Holopensenólogo. Mas eu acho que eu faço não é uma relação da necessidade da holopensenologia, né? E, assim, mas você acha que é muito diferente desses trafores aqui do para-reurbanólogo? Eu acho que sim, porque a questão do holopensene, eu não coloquei como um mega trafor, mas ele está diluído nos demais. Então, por exemplo, a autodesassedialidade, o que mais que tem aqui? O domínio energético, a intencionalidade cosmoética. Esse é comum aos dois, né? Oi? Comum aos dois, esse. Sim. Mas assim, aonde que reside a importância da holopensenologia? Sim, eu cito como um exemplo nos cursos de Heuerbeck aquela cena do filme Amor Além da Vida, quando o protagonista ele vai fazer o resgate da companheira dele, que está na baratrosfera, e aí o preceptor dele diz o seguinte, olha, você tem 4 minutos para entrar e sair, porque se você entrar e a realidade dela for a sua, você não sai mais dali. Ou seja, o holopensene dela vai te engolir, nem eu consigo te tirar de lá. Ou seja, ele precisaria de alguém ir lá e conseguir resgatar os dois, tá certo? Por causa da força do holopensene. Então, a importância de nós entendermos de holopensenidade é a hora que a gente entra em determinado holopensene e ele começa a nos contagiar. Se nós não conseguimos perceber que esse contágio está acontecendo, a gente vai ser engolido pelo holopensene. O professor Valdo e a Kátia Aracaki sempre falavam que a medida do tempo que você consegue ficar numa baratrosfera sem se contaminar é a medida da sua cosmoética, do seu grau de cosmoética. Exato. Aí você tem ali Então, assim, você vai sendo contagiado, vai concordando com aquilo, vai gostando daquela realidade. Quando você vê, você já foi engolido, nem lembra mais o que foi fazer lá. Entende? Isso é a importância da questão da holopensenologia. E aí você tocou na questão dos 15 trafores, por onde começar. Né? Eu acho que, assim, começar estudando a conscienciologia, se a pessoa se identifica com essa especialidade da para-urbanologia, domínio energético, leia o manual da TENEPS, começa a investir nessas técnicas evolutivas, porque pesquisar para-urbanologia de forma teórica e prática é um pouquinho hard. E aí, se a pessoa tem esse interesse, ela vai ter que investir, né, na questão do domínio energético. E aí, depende muito do perfil de cada um. Às vezes uma pessoa que tem uma intencionalidade cosmoética muito forte, às vezes ela não tem tanto domínio energético, ou não tem outros desses trafores, e aí é aquele mega trafor da cosmoética que vai ajudá-la, e dali ela vai desenvolver os outros.
Eu acho que isso é muito relativo e depende de cada pessoa. Muito singular, né? Muito singular. Então, a gente já está terminando, tem 1 minuto, eu queria que você terminasse a sua tertúlia com alguma mensagem, alguma fala sobre o seu verbete. Eu queria agradecer a oportunidade de poder defender esse verbete, gostei bastante da participação das pessoas. Lembrar que nós estamos tendo, como a professora Malo falou, o evento do Encontro de Intermissivistas em Estrasburgo, que termina amanhã, e é um marco no processo da Reurbex e o papel da CCCI na questão da Reurbex. Provavelmente esse evento vai dar filhotes, né? As pessoas, a convergência tende a gerar subprojetos, ideias, entende? Então eu acho que a gente tem que ficar atento para o que vem por aí, né? E eu queria aproveitar, agora no dia 24, nós vamos ministrar, eu e o professor Marcelo Pasculin, um evento de reurbanização extrafísica na prática, onde nós vamos estudar e debater o case de implantação do campus de Invexologia. Né? Nós fizemos a cosmoética destrutivas, retiramos uma construção que havia lá. Tudo isso vai ser debatido no curso, vai ser agora no dia 24 e 25 de novembro. Tá? O pré-requisito é conhecimento básico de conscienciologia, vai ser lá mesmo na Sinvex, e depois a gente pode dar mais informações se alguém tiver interesse. No mais, muitas graças. Alexandre, a gente que agradece a você pela belíssima exposição que você fez, pelo seu verbete. E assim, ficaram algumas perguntas, assim, a gente conseguir fazer para você. Sabe qual é o sinal que eu sinto disso, já que a gente está falando de indicadores? É que você precisa escrever mais sobre o assunto. Esse é o indicador que fica para mim, tá? Então, a gente aguarda novos verbetes seus, tá bom? A gente agradece muitíssimo a presença de todos vocês, dos teletertulianos também, e eu sempre deixo aquele recado que todo dia a gente tem tertúlia nesse mesmo horário, e a gente conta com a presença dos tertulianos, teletertulianos e do verbetógrafo do dia, né? Então, venham participar conosco e passamos então para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 23 perguntas enviadas online. Temos 4 convites. A Áurea com o curso Consciencobaia do Conscienciograma. A Marilux com o curso Pangrafologia Verbetológica. O André Chataloff com o Balanço Existencial. E a Malo Balona com o Areópago. Boa tarde a todos. Sou Áurea, secretária-geral da Conscius, e dentro desse contexto da auto-reurbanologia, venho convidá-los a participarem conosco do curso Consciencobaia voluntária do Conscienciograma. Ele consiste em uma tarde inteira, são 5 horas de autorreflexão, com a escolha do tema específico do aluno naquela tarde, onde ele vai aprofundar a sua autopesquisa. É um ambiente otimizado de companheirismo, de dar e receber feedbacks, e de exercício da criticidade sadia, onde o aluno aprende a abordar seus trafores, seus trafares de forma desdramatizada. Então, nós teremos logo mais, das 15 horas às 20h30 horas. Teremos também no dia 8 e no dia 22 de dezembro, novas turmas. E os interessados podem fazer contato conosco pelo WhatsApp 999941460, ou se não, pelo site www.conscius.org.br. Obrigada. Boa tarde. Mais uma vez, a Ciclosaps vem até você para convidá-los para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica, que será realizado do dia 24 a 26 de maio de 2019. E queria relembrar também que quem não fez ainda a inscrição e poderá, até dezembro, terá 15% de desconto. E 50% de desconto a partir de 60 anos de idade. EPICOM deste curso é o Hernande Brito e a professora Dulcidal. Pré-requisito para o curso ser verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia ou ter o curso de entrada da Conscienciologia. Mais informações pelo site
www.enciclosapes.org. Inscrições pelo telefone 45 2102 1493 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Em nome da Apex, venho vos convidar ao balanço existencial que rotineiramente costuma acontecer no Carnaval. Então, podemos aí se organizar, aproveitar passagens aéreas mais baratas, estadia mais barata e participar desse grande evento de autopesquisa. Então, começa dia 2 de março, às 8 horas da manhã, termina a dia 5, meio-dia. Então, você já consegue aí se programar, tem que chegar, logicamente, um dia antes, aí, no dia 1º, pelo menos, né, de março. E qual que é a grande vantagem desse curso para quem não fez? Para quem não fez, é feito um mega estudo sobre a sua planilha, a sua planificação de metas a curto, a médio, a longo prazo, do que você recebeu de aportes, ou seja, são dadas diversas técnicas e tem diversos campos, né, de otimização, de debate e também a oportunidade de escutar a experiência de pessoas que já fizeram o balanço e também tem experiências de vida que eles vão mostrar ali a sua holobiografia, o que já aconteceu, dando uma visão de PROEC, de programação existencial. Então, se planeje. Teremos uma atividade extra que aconteceu aí há 2 anos atrás, que será um teatro, né, conscienciológico. Para quem não teve a oportunidade, acontecerá novamente. E o objetivo é justamente fazer aquela reflexão do ambiente extrafísico sobre a programação existencial, a importância da planificação da vida humana em alto nível. Ok? Estejam convidados. Para mais informações, www.apexinternacional.org. Obrigado. Olá a vocês todos, tertulianos aqui presentes e teletertulianos daqui de Foz do Iguaçu. Eu aqui, em nome do Colegiado da Conscienciologia, trago o convite para hoje à tarde, ou seja, não saia daí. Quem está aqui, dá um intervalo e às 15 horas nós estaremos aqui também no tertuliário, comentando e debatendo com todos os voluntários que queiram participar. Conflito de interesse. Esse tema foi votado pelas ICs e pelos participantes do Areópago 1º e 2º. Então, não perca, participe conosco, traga sua contribuição. Boa tarde a todos. O título do verbete de amanhã é Assunção do Megatrafora, a especialidade Megatraforologia, verbetógrafa professora Michele Ribeiro. Agradecemos a presença e a participação. Boa tarde e até amanhã.